Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que o Senhor abençoe muito o seu dia, a sua semana. Eu já te peço para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas. Também se inscreve aqui no canal. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você que não viu os últimos devocionais por conta do feriadão, talvez estivesse viajando, estivesse num lugar onde a rotina não deu para assistir os devocionais, revisita cada um deles quarta não era feriado, quinta e sexta, porque foram devocionais muito preciosos que nós colocamos aqui. Tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante. Tiago capítulo 4, versículo 7, um versículo bem curtinho, gente. Eu até me esqueci de abrir aqui a Bíblia no computador, mas é um texto bem fácil de memorizar, porque é apenas uma frase esse versículo, Tiago 4, 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos mais uma vez? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Meus amados, quem está aqui conosco no devocional sabe o quão apaixonado eu sou pelo tema batalha espiritual. Desde há muito tempo, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu tenho acesso e gosto de estudar esse tema e me aprofundar em diversas fontes. Algumas delas muito boas, outras nem tão boas assim. Tiago, como assim uma fonte que não é tão boa? São materiais que eu li e eu não encontrei um sustento teológico, né? Existem alguns materiais que são firmados única e exclusivamente em experiências pessoais. Eu não sou contra as experiências pessoais, porém, as afirmações, as construções teológicas, elas precisam ter um fundamento na palavra, e a partir disso, você insere ali um testemunho, uma história, um relato de modo pedagógico a ilustrar aquilo que a palavra de Deus já emana como verdade. Então, por conta desse tema, ser um tema que desperta muita curiosidade para as pessoas, infelizmente, muito engano passa batido, porque as pessoas que estão lendo sobre batalha espiritual, elas não têm uma base teológica necessária para poder filtrar aquilo de acordo com a palavra de Deus. Isso já aconteceu comigo também, não só em batalha espiritual, mas em outros temas. Então, à medida que você vai crescendo na palavra, vai conhecendo a palavra, você consegue fazer uma releitura dos fatos, dos testemunhos, das teorias, das teses, e consegue ajustar a tua teologia a algo verdadeiramente bíblico, verdadeiramente sustentável. E, gente, um dos grandes enganos que eu vejo na batalha espiritual, na verdade, são dois. Eu vou tratar de um deles aqui, são dois. Primeiro, tem as pessoas que acham que Satanás sequer existe. Você sabia que tem tipos de teólogos, alguns teólogos, que sequer acreditam na existência de Satanás? Eles entendem que Satanás é uma figura simbólica representativa do mal que há no mundo. Ora, eu creio na palavra de Deus. E eu creio que Satanás, sim, é uma persona. Ele é espírito, mas ele é uma persona, ou seja, ele tem personalidade. Demônios que são anjos caídos, eles estão, sim, em atuação no mundo espiritual. Esse mundo espiritual tem uma influência na nossa vida cotidiana, na nossa vida física, na nossa vida social. Mas também creio que um dia Deus trará a redenção completa e todo o inferno será esmagado debaixo dos pés do Senhor. Será lançado no lago de fogo e nós viveremos sim uma nova realidade, uma realidade glorificada. Nós estaremos completamente livres dessas influências do mal. Esse é o primeiro engano, é você achar, na verdade, que Satanás, que demônio, que inferno, nada disso existe. Esse é um engano. O outro engano, que é tão danoso quanto, é você achar que tudo é Satanás, é você achar que tudo é demônio, é você terceirizar algumas responsabilidades pessoais e colocá-las na conta do capiroto. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui de modo muito humilde e simples. Eu quero pedir para que você abra o seu coração para esse entendimento. Olha o texto que nós lemos, gente. Tiago 4,7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, uma vida de obediência, uma vida submetida à palavra de Deus, ela já é suficiente
para fazer o diabo correr de você, para fazer o inferno inteiro bater em retirada. Por que eu quero enfatizar isso nessa manhã? Porque, infelizmente, algumas pessoas equivocadamente acabam atribuindo muitas coisas a Satanás. E isso é muito bom para elas. Pelo seguinte, preste bem atenção no que eu vou te falar. A razão pela qual muitas pessoas atribuem as coisas para Satanás em excesso é porque atribuir algumas questões a Satanás, ao inferno, aos demônios, às forças do mal, isso isenta a pessoa de algumas responsabilidades que eles são pessoais. Vamos para um exemplo bem claro, gente. Imagine que um homem casado ele chegue no círculo de oração da igreja e fale assim, gente, orem pelo meu casamento, porque Satanás está se levantando contra o meu casamento. O diabo está furioso, o diabo quer destruir a família. A igreja vai lá, ora, coloca ali no círculo de oração, então ali diariamente, semanalmente, o pessoal está orando. Só que esse mesmo rapaz, neste exemplo, chegou lá na igreja, pediu oração, com desejo que Deus resolva aquela questão para ele, ele volta para casa e ele trata mal a mulher, ele xinga a mulher, ele agride a mulher, ele tem todos os atributos e atitudes de pessoa que está destruindo o seu próprio relacionamento. Ora, se você tem atitudes que vão dificultar a sua convivência, o teu relacionamento com o seu cônjuge, é natural que esse relacionamento venha a definhar. Ele vai encontrar dificuldades até o ponto que vai ser insustentável, até o ponto em que algo vai acontecer. Então, nesse caso, é muito, é anestesiante para o espírito você atribuir a Satanás. Por quê? Porque no momento que eu digo que é o demônio, eu me isento da responsabilidade de fazer a minha parte, e nesse caso específico, de cumprir as minhas responsabilidades dentro de um relacionamento. Né? No caso do homem casado que eu dei o exemplo aqui, seria a razão dele, por exemplo, tratar melhor a esposa, verificar melhor as palavras que ele usa para poder se dirigir à esposa. Enfim, tem uma série de atitudes ali que vão ajudá-lo a construir um casamento saudável. Você entende, gente? Eu não quero colocar aqui tudo no mesmo barco, pelo amor de Deus. Tá? Eu não quero também isentar as influências espirituais que ocorrem e que sim, podem afetar as nossas vidas. Porém, o que eu vejo é um excesso. Eu vejo pessoas que, em excesso, atribuem algumas situações a Satanás, quando, na verdade, essas coisas têm a ver conosco. Tá aqui, ó. Se você submeter-se a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Vamos fazer aqui um exercício prático? Como é que eu pego Tiago, capítulo 4, versículo 7? Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e aplico para esse caso em comento. Esse caso que eu estou comentando com vocês. O que é submeter-se a Deus na situação de um casamento em crise? Você vai ali fazer um mapeamento. Primeira coisa, o que é que você precisa pedir perdão? Você vai pedir perdão para o seu cônjuge. Segunda coisa, quais são as atitudes que você precisa mudar? Você vai mudar as atitudes para com o seu cônjuge. Terceira coisa, quais são as atitudes que você precisa não só retirar, mas colocar novos hábitos para o teu casamento. Né? E aí você vai criando ali uma espécie de checklist para poder mudar a história da sua relação. É claro que existem influências espirituais que vão mexer com as nossas emoções, que vão mexer com os nossos relacionamentos. Porém, gente, a ideia da palavra de Deus, quando nos fala no mundo espiritual, não é nós ficarmos noiados, sabe? Meu Deus, você só pensa nisso, esquece todas as outras coisas, como se o mundo espiritual fosse algo que foge à influência humana, por assim dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você perdoa o teu cônjuge, quando você trata bem o seu cônjuge, quando você cumpre ali as suas obrigações sociais, espirituais e sentimentais para com o seu cônjuge, também sexuais para com o seu cônjuge, isso tudo naturalmente já faz com que Satanás perca terreno de influência na sua vida. Entende? Porque você vai construindo algo ali que é duradouro, que é emocional, que é social, que é afetivo, mas é também espiritual. Então as coisas espirituais, elas não se resumem apenas a anjos e demônios. Tem uma passagem na carta do apóstolo Pedro, não convém ler agora aqui por conta do tempo, mas o apóstolo Pedro fala assim, ó, maridos, tratem bem as suas esposas, para que as suas orações não sejam impedidas de subir ao céu. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, ele dá um conselho para que o marido trate bem a esposa, porque se ele não tratar bem a esposa, as orações dele nem subirão aos céus.
Note que não tem a ver com o diabo se levantar. Não tem a ver com o inferno estar furioso. Tem a ver com a sua atitude ter uma reverberação espiritual. Gente, para nós fecharmos aqui, eu quero trazer a abordagem que é muito clara, eu peço a sua observação, de que nós vivemos debaixo de uma teologia do medo muito forte, né? Na verdade, o medo, ele é um ativo muito forte para diversas indústrias. Se você pensar bem, a indústria do entretenimento, a indústria da arte, a indústria do esporte, a indústria do jornalismo, diversas áreas e espectros da vida são férteis para o medo, ou seja, o medo tem força nessas áreas. Na verdade, se você reparar, os grandes são os jornais que mais têm crescido ultimamente, são os jornais chamados sensacionalistas. Por quê? Porque eles pegam um fato e eles envelopam esse fato com algo que é aterrorizante, algo que vai trazer pânico, com um alerta geral. E aquilo naturalmente chama a sua atenção. Tiago, por que o medo chama tanto a nossa atenção? Porque o medo ativa em nós algo que tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Você ouve uma notícia, uma situação que pode lhe trazer perigo, e o medo muitas vezes está associado com esse senso de perigo, você vai querer saber mais, você vai querer averiguar aquilo a fim de resguardar a sua vida, de resguardar a sua família, de resguardar a sua existência. Proteção de espécies, isso é algo inato ao ser humano. Porém, nós não podemos fundamentar a nossa teologia, a nossa percepção de Deus, nosso relacionamento com Deus, com base no medo. Tem pessoas, e eu lhes garanto que não são poucas, tem pessoas que passaram e passam a vida inteira servindo a Deus, não por amarem a Deus, mas por terem medo de uma suposta punição que Deus colocará sobre elas se elas não servirem a Deus. Olha, se você não for na igreja, uma maldição vai te alcançar. Se você não der o dízimo, uma tragédia vai acontecer. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. E a pessoa vai pautando todas as suas atitudes baseadas no medo. Eu não quero aqui demonizar o medo. Eu quero te trazer um senso de discernimento. Quem lembra aqui, gente? Nosso devocional está aqui salvo no canal. O título do devocional é O Poder do Discernimento. E um dos ensinamentos que eu trago nesse devocional é para você verificar, como verificar qual é o espírito que está por trás de um pensamento. Uma das técnicas que eu ensinei ali é você pensar, por exemplo, quem vai lucrar com aquele pensamento que está tomando a sua mente de assalto. Isso ajuda a desvendar o espírito que está por trás daquele pensamento, daquela ideia, daquela atitude que você está tendo ou deseja ter. Então observe que muitos de nós, mesmo sem perceber, vamos pautando muita coisa na nossa vida baseada no medo, inclusive o entendimento de batalha espiritual. Então eu quero recobrar a sua lucidez para que nesse momento, durante esse devocional, que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração sobre quais são as coisas que são da tua responsabilidade, que você tem colocado na conta de Satanás. Quais são as coisas da sua responsabilidade que você tem colocado na conta de Satanás. Vou trazer só mais um exemplo aqui, nós vamos orar para fechar o devocional. Pensa comigo, uma pessoa que tenha um péssimo hábito alimentar. Ela coma todo dia ali muito açúcar, muita gordura, colesterol lá em cima, Coca-Cola, refrigerante todo dia. Estou dizendo aqui que você não possa comer isso uma vez ou outra. Se for uma pessoa que colocou o pé na jaca e lá ela continua todos os dias, é besteira o tempo todo, todo dia, o tempo todo, todo dia. Aí surgiu um problema de saúde para ela por conta da má alimentação. Quando surge o problema de saúde, ai meu Deus, Satanás quer ceifar minha vida. Satanás está lá, ele não fez nada. O que está acontecendo é que você fez uma péssima gestão da sua saúde, uma péssima gestão da sua alimentação, e isso tem consequências físicas, emocionais e até espirituais. Isso aqui é um tema até para um outro devocional. Mas a alimentação, ela afeta inclusive as nossas emoções, inclusive a nossa espiritualidade. Mas você entende? A pessoa toma a decisão ali de comer errado o tempo todo, quando ela fica doente, Satanás se levantou. Claro que não. Então tem muitas coisas que nós deixamos de viver em plenitude na nossa vida, nós deixamos de desfrutar na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos terceirizando responsabilidades que são nossas.
A gente coloca na conta de Satanás, na conta do inferno, na conta da força das trevas, das forças das trevas, coisas que têm a ver com a nossa decisão, pessoal. Então, que o Espírito Santo traga ao teu coração aquilo que você pode, porque Deus já te empoderou para viver a transformação. Aquilo que você pode mudar na sua vida a fim de desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo aqui com os meus irmãos. E eu oro para que o teu Santo Espírito sopre em cada coração as atitudes, as questões específicas de cada um que precisam de transformação. E aquilo que nós podemos fazer para viver essa transformação, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo. O seu like é muito importante para essa transmissão alcançar e abençoar outras vidas. Coloca aqui também nos comentários como esse devocional falou contigo. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E, inclusive, estou começando aqui a frequentemente colocar algumas músicas aqui no canal para você desfrutar também, ouvir na tua casa, cantar junto, orar junto. E vai ser uma bênção para você, em nome de Jesus. A gente se vê por aí, você me encontra também no Instagram, @tbatista8. Até a próxima, gente. Shalom no coração. Tchau, tchau.